Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Junho, o mês do orgulho LGBTQIAPN+, está chegando ao fim, mas a busca por respeito e igualdade não. No programa de hoje, vamos debater políticas públicas para a comunidade aqui na capital gaúcha, como ações pelo fim da violência e por acesso à saúde e empregos. Para isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio Dani Moretson, secretário municipal adjunto de Inclusão e Desenvolvimento Humano. Guilherme Ferreira, diretor técnico da ONG Somos e professor do Departamento de Serviço Social da URGS. E Júlio Barros, coordenador de saúde LGBT+, da Secretaria Municipal de Saúde. Pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara. Começo com o Dani, que agora é secretário adjunto aqui do município de Porto Alegre na área de inclusão e desenvolvimento humano. Dani, antes de começar essa gravação, nós estávamos comentando sobre a falta de dados oficiais, de números, que possam orientar políticas públicas para a população LGBT+. Agora, tu como secretário adjunto, quais políticas aí vocês pretendem implementar ou já estão sendo executadas aí pela secretaria para, enfim, conseguir catalogar, conseguir fazer levantamentos acerca da população LGBT, quantitativos, o que essas pessoas necessitam. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui debatendo uma pauta tão importante, né, no dia a dia de todos nós, porto-alegrenses, gaúchos e brasileiros. Debater sobre a pauta LGBT é algo que a gente debate desde que a gente está nos grêmios estudantil, desde que a gente se identifica, né, ali com a nossa condição sexual, com a nossa identidade de gênero. Então, e hoje estando como secretário adjunto, me dá uma oportunidade de olhar muito mais amplo a política LGBT, né? Na sua transversalidade, falando de pessoas LGBTs com deficiência, pessoas LGBTs negras, pessoas LGBTs em situação de rua. Então, hoje me dá esse olhar muito mais amplo do que antigamente eu era coordenador. Eu fui coordenador da diversidade aqui do município e diretor no estado da pauta LGBT. E hoje o que a gente mais sente a falta da necessidade de políticas públicas é exatamente ter os dados da população LGBT. Tu vê que mulheres a gente consegue ter no IBGE, né? Pessoas negras, pardas tem no IBGE, sexo masculino e feminino tem no IBGE, pessoas trans não tem, todo mundo não consegue mapear ali quantos ambulatórios tem que ter, seja na área da saúde, né, seja na área da população em situação de rua hoje. Nós estamos conseguindo fazer este mapeamento graças a esse desmembramento que houve na prefeitura da secretaria, né, que era de desenvolvimento social, que ficava uma secretaria um guarda-chuva muito grande. Com isso, as políticas elas ficavam mais invisíveis, porque o secretário do Desenvolvimento Social tinha que cuidar da FASC, dos CRAS, dos CREAS, Direitos Humanos, Direitos de Segurança Alimentar. Hoje, o prefeito desmembrou essa secretaria e transformou a Secretaria de Assistência Social, onde fica vinculado lá, né, os CRAS, os CREAS, as vinculadas. Então, o secretário lá consegue ter um olhar muito mais para a área da assistência social. E nós, ali da Inclusão e Desenvolvimento Humano, conseguimos mapear muito mais as nossas políticas. Ali na nossa diretoria de Direitos Humanos, nós temos 8 coordenadorias. Né? Depois tem direitos básicos, a gente cuida também dos conselhos tutelares. Então, nesse olhar que a gente tem sem dados, né, mais dados de entendimento pelo CRAS, pela saúde, de pessoas que vão até um posto, que vão até um CAPS ou que vão até um CRAS, nós estamos identificando hoje a população em situação de vulnerabilidade social, extremamente na moradia. Né? As pessoas que estão hoje sem casas, muitas pessoas LGBTs estão em situação de rua. Se passares ali por baixo do viaduto da Conceição, tu vai ver muitas mulheres trans em situação de rua. E foi pensando nisso que agora, nesses 2 abrigos que a gente tem emergencial para a situação de inverno, que o secretário de Assistência Social, o Matheus Xavier, em discussão junto com o meu secretário titular, o Juliano Passini, junto com a gente e comigo ali, e o secretário Nelson Peron, nós dentro do abrigo ali do 4º distrito, tem um espaço reservado para as pessoas trans, para as pessoas LGBT. Então, já partiu daí esse olhar de quando acolher, porque a gente teve, até né, na época da enchente, nós tínhamos isso, que
O único abrigo para a população LGBT em Porto Alegre era o Renascer, lá na Glória, atrás do Divina Providência. Porque não tinha espaços para a população LGBT. Importante frisar, né, Dani, esse abrigo aí não foi constituído pelo poder público, Não. foi um trabalho voluntário, né, tu com outras pessoas ali Sim. fizeram esse abrigo, então esse que tu fala atualmente tem aí o apoio da prefeitura? Não, ele Não, continua como organização civil, né, pela ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetiva. Então lá tem uma coordenação que cuida hoje desse abrigo, que é totalmente pela OSC. E nós, da prefeitura, fizemos o abrigo temporário com a parte da população LGBT, mas também vai ter 3 casas de passagem em Porto Alegre. E dentro dessas casas de passagem nós vamos ter espaços específicos para a população LGBT também. Né? Hoje já existe o abrigo Marlene, com espaço para a população trans, mas a gente precisa ampliar isso para que a gente possa acolher a pessoa em situação de rua. Porque a mulher trans que está em situação de rua, ela não está lá porque ela quer, ela está lá porque ela caiu na drogadização. Então tem todo um trabalho para se fazer. Né? Daí precisa sentar com a saúde, a assistência social, direitos humanos, trazer para dentro da rede da prefeitura, né? Para dentro do poder público, né? Mapear. A pessoa muitas vezes não tem nem documento. Né? Então tu não pode falar de emprego numa população que não tem documento. Aí depois quando tu sai dessa vulnerabilidade da população que está em situação de rua, tu passa para a população da periferia. Porque nós que estamos aqui, nós somos todos privilegiados. Né? Mas quando tu entra para dentro de uma comunidade, na Cascata, no Belém Velho, na Pitinga, né? Lá na Esperança, lá no Mariante, estou falando da ocupação São Guilherme, no Partenon, tu vai ver pessoas LGBTs desempregadas. Assim como tantos outros também, né, da sociedade estão desempregados. Então tu começa a mapear, tu vê lá o emprego, porque às vezes a gente fala muito de trazer para o mercado de trabalho, né? As empresas que abrem espaço, muito é para o subemprego. Mas por que para o subemprego, né? Porque a pessoa ela não tem a qualificação, né? Ela não tem ali um ensino médio, um ensino fundamental, para poder ingressar no emprego que tem uma maior renda financeira para ela, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais da questão da empregabilidade, Dani, mas eu gostaria de passar para o Guilherme, que é da ONG Somos. Guilherme, vocês têm esse trabalho aí totalmente voluntário, né, há mais de 20 anos. Fala pra gente como é que tu vê a situação das políticas para o público LGBT+, aqui na capital gaúcha. A gente sabe que Porto Alegre lidera vários rankings. E, digamos, alguns não são muito positivos assim, né? A gente sabe que tem um índice muito grande de pessoas portadoras, né, do vírus HIV, né? A gente sabe que Porto Alegre é uma das capitais, né, com maior índice. E, infelizmente, a população LGBT muitas vezes acaba sendo estigmatizada. Como é que esse trabalho, eu sei, além desse trabalho com a população que é portadora do vírus, vocês também fornecem atendimento jurídico, tem uma série de ações para esse público, né? Pois é, ela surgiu em 2001, né? Então ela faz 24 anos esse ano, e desde o início voltado para o atendimento de pessoas LGBT ou com HIV/AIDS. Ela surge de ativistas, né, de outras organizações, como o Nuances e o GAPA, e com esse interesse de trabalhar os direitos sexuais e reprodutivos de uma maneira mais ampliada. A gente entende que Porto Alegre é a capital da AIDS há muitos anos, mas também, para nós, é um paradoxo que seja uma das poucas capitais no Brasil que não tenham, como disse o Dani, né, um serviço especializado de atendimento à população LGBT, como existem em outros lugares, centros de referência. Então, a gente criou em 2021, com a pandemia da Covid, um serviço completamente gratuito de atendimento para pessoas LGBT ou com HIV, voltado para as demandas jurídicas, sociais e psicológicas, né? Então, a gente tem uma equipe de mais ou menos 22 voluntários dessas áreas, do direito, serviço social, psicologia, e a gente já atendeu mais de 900 pessoas de lá para cá. Então, a gente vê que é uma demanda reprimida realmente, né? Fora isso, a gente tem alguns projetos na área da cultura, da arte, da educação. A gente é muito convidado para fazer formação, né, em serviços da rede, em escolas, serviços de saúde, unidades prisionais, enfim,
serviços que precisam ter uma formação permanente em gênero e sexualidade, a gente também tem essa oferta, né? Mas eu acho que, assim, falando de políticas públicas, a gente tem, né, essa possibilidade de atendimento pela via do terceiro setor, né, dos movimentos sociais. A gente tem também um centro de referência na URGS, que trabalha em conjunto conosco, nós somos, com verba de uma emenda parlamentar da Fernanda Melchiona, né? Então, é um serviço também agora público por essa via, mas a gente tem percebido que as demandas da população LGBT estão muito agravadas desde a pandemia e depois das enchentes de 2024, né? Então, questões de desemprego, como disse o Dani, né? Rualização, né? Situação de rua, muitas vezes de pessoas empregadas ou de pessoas que têm familiares estão na rua por questões que envolvem saúde mental, uso de drogas, e demandas das mais diversas envolvendo sofrimento psíquico, discriminação, né, violência LGBTfóbica. Então, isso tudo nos mostra que a gente precisa realmente assim pensar, né, um serviço, ou, na verdade, não sei se é um serviço, mas um financiamento, um orçamento para estruturar essa resposta social para essa população. Fora que a questão do mercado de trabalho, do emprego, né, da renda, para nós ainda é um nó, porque a gente tem visto que muitas empresas ou estabelecimentos comerciais não contratam LGBTs, né? Então, o índice de desemprego, né, de trabalho precário em relação a essa população é muito grande. Exatamente. Júlia, tu esteve na última terça-feira no encontro da Comissão de Saúde, né, a COSMAN, que debateu essa questão da saúde para a população LGBT+. Uma das reclamações que eu pesquisei e pude observar seria quanto ao atendimento do ambulatório T, que é um ambulatório, né, destinado exclusivamente para o atendimento de pessoas trans. Alguns usuários reclamam da demora. Que ações aí a Secretaria de Saúde está realizando aí para fazer a aceleração desse atendimento? Qual a situação atual aí especificamente do ambulatório T? Primeiro, nós temos que pensar a saúde da população LGBT, né? A gente tem que ampliar esse leque, né? A gente tem que falar aqui de saúde integral, né? E aí a gente tem que pensar por que a gente tem políticas públicas específicas para determinadas populações. E aí eu quero pegar o gancho, né, do colega aqui do Guilherme e até da própria fala do Dani, né? Porque a gente tem essas políticas públicas específicas, primeiro. Aí a gente tem que agradecer o papel dos movimentos sociais, né? Que fizeram esses tensionamentos, que a gente tem políticas públicas específicas para determinadas populações. E aí, quando a gente fala nisso, a gente fala a questão de acesso. Não só acesso à saúde, né? Mas acesso a emprego, por exemplo, né? E aí a gente pensa sobre isso, né? Voltando para a saúde, né? Historicamente, por questões, né, de discriminação e preconceito, né, pessoas LGBTs têm dificuldade de acessar o serviço de saúde. Como foi muito bem colocado aqui pelos colegas, né? E aí a gente tem que pensar assim, bom, qual é o desafio que uma gestão tem? A gente tem que qualificar esses serviços, né? Aí vem as ações de educação permanente para os trabalhadores de saúde, né? Porque se a gente pensar que quem é a ordenadora do cuidado é a rede de atenção primária em saúde, então nós temos que qualificar essa atenção primária em saúde. Mas não só a atenção primária em saúde, mas também o serviço especializado, né, ambulatorial e hospitalar, porque a população LGBT ela não sofre só preconceito e discriminação na atenção primária de saúde, mas no serviço especializado também, nível ambulatorial, por exemplo, e hospitalar. Então, a gente tem que estar sempre com ações de educação permanente, qualificando esses trabalhadores e trabalhadoras, enfim, de saúde, para fazer um acolhimento qualificado para a população LGBT. Tu colocou aqui a questão de dados, né? Que a gente não tem dados, né?
Então, uma ação muito importante da Secretaria Municipal de Saúde, né, junto com a Coordenação de Políticas Públicas em Saúde, com o Núcleo de Equidades, né, que está sendo de vários anos, né, mas a gente potencializou isso no ano passado e nesse ano, né, qualificar os trabalhadores para essa coleta de dados, né? Porque se tu me perguntar agora, quantas mulheres lésbicas, por exemplo, fizeram o CP no ano passado? Eu não sei te dizer. Quantos homens que gestam fizeram pré-natal? Não sei te dizer. Então, com essa ação, né, junto com o Núcleo de Equidades, né, é qualificar a rede para coletar esses dados, né? É uma campanha muito legal junto aos trabalhadores, muito interessante. Assim, ó, eu pergunto, mas como eu qualifico os trabalhadores da rede de atenção em saúde? Como eu pergunto a identidade de gênero dessa pessoa? Como é que eu pergunto a orientação sexual dessa pessoa? Esse dado é importante porque a gente fortalece as políticas públicas em saúde. Porque se eu não tenho dado, como colocou o Dani aqui, eu não fortaleço uma política pública em saúde. Então eu preciso saber, por exemplo, quantos homens gays têm doença metabólica, por exemplo, né? Quantos homens gays têm diabetes, né? Quantas mulheres lésbicas são hipertensas, né? Quantas mulheres trans têm determinada, enfim, patologia, enfim. Então, os trabalhadores de saúde têm que fazer essa pergunta, mas como eu pergunto sem ser violento para essas pessoas que chegam nesses serviços de saúde? Então, eu só posso qualificar uma política pública, né? E eu tenho que trazer para o meu lado que é a política de saúde. Então eu tenho que qualificar esses trabalhadores, né? E qualificar eles para fazer essas perguntas que são muito sensíveis, mas que são importantes para melhorar o acesso dessas pessoas e o acolhimento, né, da população LGBT, né, LGBT nos serviços de saúde. E, ao mesmo tempo, nós temos que pensar assim, ó, é uma coisa que eu, como trabalhador de saúde e como sendo LGBT também, né, que estou dentro dessa sigla, né, a gente tem que fazer esse descolamento, né, da questão do HIV e AIDS em cima da população LGBT. Esse cenário mudou. Né? Se a gente vê os boletins epidemiológicos, é claro que eu tenho ainda uma incidência, uma prevalência, mas se tu vê agora o boletim epidemiológico, a gente tem uma ascendência que não é de hoje de uma população que é cis. Além de ser cisgênero, ela não é LGBT. Né, que é uma população heterossexual. E que também, a gestão de saúde também tem que dar conta disso. Né? Então a gente tem que tirar esse estigma, né, de ST da população LGBT. Esse cenário mudou. Esse cenário mudou. Ele está mudando graças às novas tecnologias de prevenção que estão disponíveis para a população, né? A gente tem PrEP, por exemplo, que é profilaxia pré-exposição, a gente tem a PEP, que é profilaxia pós-exposição, agora a gente tem uma ação de todas as pessoas que estão usando PrEP, enfim, né, que já está disponível na rede, a questão da vacinação para hepatite A, né, a questão da vacinação e também para HPV, né? Então a gente tem que fazer esse descolamento, porque a população LGBT ela não é só IST. A gente tem, né, que a gente chama de DANTES, né, doenças e agravos não transmissíveis. E é isso que a gente tem que mapear. Eu preciso saber quantas pessoas hipertensas, quantas pessoas com diabetes, né? E é isso que a gente precisa saber. Né? Então, esse o nosso desafio, enfim, da gestão, e é isso que a gente está
fazendo, né? Com as qualificações, né? Esse ano, por exemplo, a gente tem 3 formações que é super importante, que são os promotores, enfim, da saúde LGBT, que vão ser 3 formações, né? Que vai ser em parceria, né? Com a UFSC, né? Com a Universidade Federal das Ciências da Saúde, né? Então, para fortalecer, né? Os trabalhadores, enfim, e qualificá-los, enfim, para qualificar, né, o acolhimento e o acesso da população LGBT. Tu comentou, Júlio, referente aí a dados para poder implementar essas políticas. Também tem a questão do orçamento. Como é que tu vai reservar, né, um orçamento, digamos, maior para as ações destinadas à comunidade LGBT, se tu não tem esses referenciais? Uma das discussões, né, Dani, que agora provavelmente a partir dos próximos dias tu assumirá aqui, né, uma cadeira temporariamente na Câmara, é a questão do PPA, que é o Plano Plurianual, que foi enviado recentemente aqui para a Câmara. Uma das críticas que a gente ouviu em relação foi a falta de um orçamento, digamos, ações mais efetivas para esse público. Mas essa deficiência na questão dos dados, né, afeta diretamente isso. Como que tu acha aí que poderia ser, enfim, readequado essa questão aí no plano plurianual, que tem uma validade de 4 anos, de 2026 a 2029? É exatamente quando eu trouxe aqui no início da conversa, que existia uma Secretaria de Desenvolvimento Social, era muito ampla. Então, para te mapear o orçamento dela, tu acaba chamando os gestores, que lá na Secretaria a gente tem a coordenação da pauta de diversidade sexual. Então, tu tem que chamar, tu tem que dialogar e tu tem que provocar a política pública com o coordenador. Ele tem que sentar contigo e ele tem que dizer, hoje nós temos um orçamento para a pauta LGBT, lá deste ano de 2025, de R$139 mil. Hoje lá, destinado para a pauta LGBT na Secretaria. Hoje o que nós temos lá é isso, porque a Secretaria ela foi criada agora há 6 meses, né? Uhum. Então tu tem que construir um PPA, tu tem que passar essa construção. Então a gente está chamando, nós estamos construindo, nós estamos dialogando, seja com a coordenadora da diversidade, quanto com a coordenadora da juventude, coordenadora da mulher, porque tu precisa intensificar as políticas públicas, porque a gente está falando de direitos humanos, né? E hoje em dia, com essa polarização que existe, as pessoas acabam levando os direitos humanos para uma pauta totalmente diferente, né? Ou aquilo que eles querem acreditar, ou desconstruir, né? Tanto da pauta LGBT quanto da pauta racial, da pauta do imigrante. Então, hoje, tu construir o PPA é tu chamar os coordenadores, os diretores, a gestão, que hoje ela consegue ficar muito mais próxima da pauta, e construir um PPA. Como eu disse, este ano o orçamento lá, com a nossa entrada, com a discussão dos secretários, nós conseguimos, cada coordenadoria, nós conseguimos do Tesouro destinar um orçamento para que seja construído neste ano de 2025. Agora tu precisa construir 26, 27, 28. Né? Então tem que chamar, tem que dialogar, tu tem que entender. Tem uma frase que a população de acessibilidade fala, e os LGBTs, nós LGBTs também falamos muito, é nada sobre nós, nada de nós sem nós, né? Nada sobre nós sem nós. Então quando tu quando tu tem pessoas na gestão, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, né, portadores de deficiência, tu consegue entender muito mais a pauta com um outro olhar. Né? A gestão consegue dialogar diretamente. Então, essa construção é uma construção da gestão agora do prefeito Melo. A gente está lá em cima de todas as pautas, de todas, né? Eu falo de segurança alimentar, população em situação de rua, falo da pauta dos imigrantes, da pauta do idoso, porque elas se conversam. Todas as pautas se conversam. É o que eu sempre falo lá na secretaria. Existe a mulher lésbica, que é, né? Que tem, como falar, mulher de útero, mulher sem útero, mulher lésbica, ela tem útero, e a gente está falando de uma mulher LGBT, né? Então, assim, a mulher trans, né? A mulher negra, a mulher com deficiência, nós estamos falando de várias mulheres. Daqui a pouco daí vai lá para a pauta do idoso. Recentemente, em São Paulo, a pauta foi sobre envelhecimento LGBT, né? Que hoje, eu digo, eu estou no 40 mais, né? Eu já estou falando desta pauta, eu consegui passar a idade. Eu vi muitos amigos meus ficarem para trás,
né? Hoje, quando eu me olho, eu falo assim, eu sou um resistente, eu resisti, eu sou um sobrevivente dentro da vulnerabilidade que eu passei. Eu já fui uma pessoa que eu estive, isso eu sempre falo, eu já estive em situação de rua, né? Eu sei o que é estar na situação de rua. Então, estar onde eu estou hoje é poder falar transparente sobre a pauta específica de cada um que está lá dentro. Então, quando tu chama a gestão interna para dialogar, tu consegue construir um orçamento, consegue justificar o porquê que tu está fazendo aquela política pública. E isso não vale só para município, isso vale para município, governo do estado e governo federal. Porque a gente tem que conversar com as 3 esferas, a gente precisa dialogar. Quando eu falo em mapeamento, né, a gente tem que cobrar o estado para sair o mapeamento, né? Porque hoje o estado tem um decreto que foi o primeiro estado do Brasil que o governador Eduardo Leite fez cotas para a população de travestis e transexuais. E a gente não tem dados de quantas dessa população existe aqui no Rio Grande do Sul. Então, tu cria cotas no escuro, né? Tu cria cotas sem tu ter um mapeamento, sem tu saber se mulheres trans têm o ensino superior ou se tem que abrir para o ensino médio. É este mapeamento que eu falo, porque senão se torna uma política vazia. Né? Tu não consegue chamar o público para dentro do serviço público, justamente pelo que o colega Júlio trouxe, pelo que o próprio Gui fala, ali do Somos, que é porque a gente tem essa deficiência muito de um LGBT não chegar no posto de saúde, porque a recepção, nem a recepção, o guarda não sabe como recepcionar ele. Entendeu? Eu tenho amigas minhas trans que foram no hospital e que o hospital, ali no clínicas para fazer resignação de sexo, o próprio guarda não soube dar a explicação e chamou pelo sexo masculino. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento com o serviço público, a gente precisa ter este olhar, a gente precisa intensificar, a gente precisa dialogar muito mais dentro do poder público para que possa entender que políticas para a população LGBTQIA+, não são políticas ideológicas, são políticas civilizatórias. A gente está falando sobre pessoa, indivíduo. A gente precisa dar atenção para ele como a gente precisa dar para todas as pessoas. Tu citou aí a questão das ideologias, né? Muitas vezes a gente vê aí o debate acerca das políticas envolvendo a comunidade LGBT+, muito permeada por ideologias, um grupo brigando com o outro e acabam que não se entendem, não há esse diálogo. Na tua visão, Guilherme, quanto a esse diálogo aí, independente de corrente ideológica, o que está faltando aí para a comunidade LGBT+, aí realmente se unir e deixar essas questões que cada um pode ter um partido, uma visão, né, de mundo, mas falta essa união, né? Eu não sei se falta união. Na verdade, eu acho que os sujeitos são múltiplos, né? E uma pessoa que é LGBT, ela é negra, ela é da classe social de trabalhadores, ela pode ter deficiência, ela pode ser de esquerda ou de direita, ela pode assumir um discurso progressista ou conservador. Então, eu acho que não tem como eu não acho que exista uma civilização em que não hajam essas disputas. Elas fazem parte do jogo, né, da política. E então, o que eu penso, assim, que infelizmente a gente tem representantes políticos LGBTs que, por vezes, eles não representam a discussão progressista da questão da sexualidade. Por vezes discutem o tema da sexualidade de um ponto de vista conservador, mesmo sendo LGBTs. Eu acho que isso é que a gente precisaria talvez tentar combater, né? Pensar que existem essas diferenças significa pensar que existe diversidade na sociedade. Agora, eu acho que a gente não pode assumir um discurso que joga contra a nossa própria existência, né? E talvez pensar esse debate na política, na sociedade, na universidade, nas escolas, também implica, eu sempre falo, né, assim, tentar conquistar mentes e corações. Porque quem é LGBT sofre com a família, né, sofre com o vizinho, sofre com o guarda. Por vezes esse preconceito vem de pessoas que são nossos pares, né, que deveriam nos proteger ou estar junto conosco. Então, é muito difícil fazer um debate que a gente chama assim de um debate polêmico, né, fronteiriço, quando a gente tem que, na verdade, fazer essa conversa com pessoas que são da nossa família, da nossa comunidade, né, diferente de quando a gente pensa assim uma questão de outra ordem, né, que tem a ver com outros sujeitos ou outras comunidades.
Então, eu tenho a sensação que a nossa luta, né, tem que ser meio que miúda, assim, tem que ser meio que cotidiana, porque o tema da sexualidade, ele move muitas paixões, né? É muito comum que a gente veja que o debate do gênero e da sexualidade seja um objeto de investimento conservador. Então, quando um representante político ou um representante público, né, toma como objeto de investimento a população LGBT, né, e existe hoje um conceito que nós utilizamos que é uma encruzilhada antigênero, né, ou seja, a retirada das palavras gênero e sexualidade de planos de educação, de políticas públicas, né, um escrutínio mesmo em relação a essa possibilidade de debater gênero na escola, e a gente tem todo o debate do kit gay, né, que os LGBTs querem acabar com a família. Então, são muitos os discursos públicos em torno da nossa população. E isso faz com que a gente seja muito maltratado, né, ou que as nossas representações públicas, culturais, sejam sempre estereotipadas. Ou é o homossexual que é branco, de classe média, monogâmico, né, que é próximo à norma, ou então aquele que é rechaçado, que é motivo de piada, né, que é ridicularizado. Então, acho que a gente tem muito caldo cultural ainda para trabalhar, né, e eu tenho apostado muito na educação de direitos humanos para essa finalidade. Exato. Júlia, a gente viu nos últimos anos, como o Guilherme citou aí, uma onda conservadora, né, que, digamos, não é aquele conservadorismo clássico, mas um conservadorismo mais reacionário, tentando, enfim, impedir, né, debates em relação a gênero, muitas vezes amplificando fake news, né, coisas que, obviamente, não são reais, que não tem muito a ver, mas a gente vê um movimento, assim, tu que trabalha com essas questões da saúde, aí deve ter no teu dia a dia aí, de lidar, né, com essas fake news, essas coisas, essas inverdades com muita frequência, né? Como bem foi colocado, como tu bem colocou aqui, né, e aí eu concordo com a fala do Gui, né, e isso tem impacto na saúde. Isso impacta diretamente na saúde. Quando eu tenho esse conservadorismo, essa onda também de fake news, né? Quando a gente faz essa discussão, né, de identidade de gênero e de orientação sexual, eu tenho impacto na saúde. Então, e isso cria, né, e que a gente está falando aqui, né? E isso, né, tem impacta diretamente no acesso, né, no cuidado integral da saúde LGBT a partir desse discurso, né, dessas fake news, né, desses agentes públicos, ou seja, um vereador, ou seja, um deputado estadual, federal ou senador, querer, né, capitalizar em cima da pauta LGBT e de uma forma negativa. Isso também a gente tem que ver. E aí, eu concordo com o Guilherme, assim, né? A gente tem que ver com esse viés, com esse olhar ampliado para a lente dos direitos humanos. Saúde é um direito humano e é básico, né? E aí a gente tem que dialogar, né, com os outros setores, né? Como é que eu fortaleço essa pauta LGBT? Eu tenho que, no meu caso, que sou específico da área da saúde, eu tenho que trazer o movimento social para dialogar comigo. Por exemplo, aqui você falou em PPA, né? Então, é para vários anos. Eu tenho que chamar o Somos, eu tenho que chamar o Nuances, eu tenho que chamar o GAPA, por exemplo, eu tenho que chamar outras instituições, né? Como é que a gente constrói isso? Como é que a gente discute orçamento? É importante a participação da sociedade civil organizada. Ao mesmo tempo,
né? A gente tem que pensar que quando a gente tem essa pauta LGBT, e aí eu trago para essa questão do direito humano, eu tenho que trazer outras secretarias, eu tenho que trazer segurança, eu tenho que trazer educação, né? Então, é para fortalecer, enfim, essa política. Porque, como foi dito aqui, e isso aqui também foi muito bem colocado aqui pelo Dani e pelo Gui, os LGBT estão em tudo que é lugar. A gente está em tudo que é lugar. Então, a saúde, ela não pode dialogar sozinha, fazer coisas sozinhas. Porque se eu vou fazer, por exemplo, uma campanha, por exemplo, de acolhimento em serviço de saúde, eu vou ter que chamar a Laís Mide. Eu vou ter que pegar a orientação, enfim, dos movimentos sociais. Olha, o que vocês acham dessa campanha? Está adequado ou não está adequado quando eu falo em acolhimento, por exemplo, em serviços de saúde? Como é que fica a questão, por exemplo, do pré-natal, né, de um homem trans, e esse homem como é que ele vai ficar lá no serviço especializado no hospital, né, quando vai parir? Como é que fica a questão desses homens parturientes, né, dentro de uma instituição hospitalar? Como é que fica a situação dessa mulher trans, por exemplo, aí, que é dentro dessa sigla, a gente tem que pensar assim, ó, quem está mais vulnerável não são as pessoas cis. Infelizmente, não são as pessoas cis. A gente sabe quem sofre maior preconceito e discriminação nos serviços, em geral, em tudo, não só nos serviços de saúde, ainda é a população trans, ou seja, ela transmasculina, enfim, transfeminina, né? Como é que eu vou trabalhar isso num serviço mais especializado, numa coisa que é muito básica, respeitar o nome social? Como é que fica a questão de leito, por exemplo, para essas pessoas? Como é que fica? E aí, não é só isso, a gente também tem que falar, e é um debate que a gente está fazendo, a questão, eu gostaria até que o Gui comentasse sobre isso, a questão dos sistemas, né? O sistema, às vezes, não respeita, é uma coisa que Brasília tem que mudar, sabe? Brasília tem que mudar, às vezes não é nem local, que eu não, por exemplo, a gente tem que estar com barreira agora, né, que era muito fácil tu colocar o nome social, né, das pessoas. Agora não, agora tem uma burocracia, a pessoa vai ter que ir lá na Receita Federal ou pessoalmente, né, ou via online. Mas quem é que tem acesso digital? Quem é que tem internet? Né, para fazer, enfim, essa mudança, para ter seu nome social, para ter o cartão SUS, enfim, com seu nome social, né? Então, é coisas, enfim, que também a gente vai ter que, para te ver que a gente tem que pensar que é amplo. É amplo, mas a gente tem que, enfim, a gestão como um todo, ela tem obrigação de garantir direitos básicos para a população LGBT. E não é porque a gente está no mês de junho, né? O mês de junho é o tempo todo, porque se tem direitos violados em todas as áreas, né? Se falou aqui na questão de envelhecimento, por exemplo, né? A gente tem que a gestão tem que começar a pensar na questão das ILPIs, instituições de longa permanência. Será que estão preparadas para receber essa população? O desafio que a gente tem de qualificar esses serviços para fazer esse acolhimento, mas será que eu tenho que abrir uma ILPI exclusivo para a população LGBT? A gente tem que pensar sobre isso. Eu sou uma bicha preta de 61 anos, sabe? Tudo bem, eu tenho um suporte, ok, familiar, etc e tal. Tá, mas aí daqui a pouco, como é que fica esse rolê? Né? Então a gente tem que pensar a população LGBT, enfim, né? Já que foi o tema, né, da maior parada do Brasil, que é de São Paulo, mas a gente tem, e isso ficou muito provado, né, quando a gente teve a catástrofe climática,
né, no ano passado, o desafio que a gente teve dentro dos abrigos. E que foi um desafio e que a gente não deu conta. E que as pessoas tiveram seus direitos violados por serem LGBTs dentro desses espaços. E algumas acabaram saindo desses espaços devido a violências que sofreram dentro desses espaços, né? Então a gente tem que pensar, enfim, sobre isso, né? Eu estava comentando com o Dani agora, né? A gente com o risco, a gente teve alagamentos, né, em vários locais da cidade. Eu sou da saúde, mas aí começaram a me ligar a semana passada. Olha, alagou aqui, risco de inundação, tem pessoas LGBT aqui. Como é que fica? Não sei o quê. Olha, até eu brinquei, né? Olha, eu vou demandar para outro lugar, porque não é pauta da saúde. Claro que a gente tem que ver toda uma questão de assistente de saúde, mas a gente vai ter que demandar isso, né? E o Dani já está dando conta disso, né? Para acolhimento dessas pessoas, né, LGBT que estão em vulnerabilidade para essa questão, né, em locais da cidade, enfim, né, que já estão correndo esse risco. Então a gente tem que pensar assim, ó, de uma forma ampla, a gente tem que chamar a sociedade civil, quando se trata de política pública voltada para a população LGBT, chamar a sociedade civil, né, organizada, né, e a comissão da COSMAN deixou isso muito claro, né, sem trazer a sociedade civil, a gente não avança numa política pública. E chamar, enfim, outras secretarias, enfim, para fazer, eu não chamo de debate, eu chamo de diálogo, né, para fazer, enfim, esse diálogo, enfim, para a população LGBT. Júlio, anteriormente a gente comentou referente à empregabilidade, gostaria até de ver com o Dani aí, porque está chegando ao fim o tempo do nosso programa, mas tem dois assuntos, empregabilidade e fim da violência. Dani, políticas aí que vocês pretendem implementar para incentivar as empresas a desenvolverem programas de contratação, terem um olhar mais especial, em particular com a população trans, que é uma das que mais sofre ainda mais que o público gay e lésbica. O sofrimento delas é muito maior, principalmente na questão de arrumar um emprego, ter uma renda, né? Sim, hoje a gente está conseguindo dialogar com as empresas mais aqui de Porto Alegre, né? Apesar de a gente ter notado, e isso eu vejo porque eu estou desde 2017 ativamente na gestão, teve um recuo muito grande de empresas para trabalhar com a população LGBT nesse último ano que a gente está vivendo agora. A gente antes dialogava com empresas que dialogavam na contratação de população de travestis e transexuais, tanto é que em 2018 isso teve um estouro aqui em Porto Alegre. Foi matéria em todos os jornais do dia D do Cine. Isso, aqui em Porto Alegre, eu estou para te dizer que é a única capital do Brasil que tem um dia específico, que é o dia D, do Dia da Visibilidade Trans, para vagas voltadas somente para essa população. Mas também a gente não pode direcionar somente um dia para a população trans entrar no mercado de trabalho. Então a gente está, agora o Cine ele vai voltar, né, como a Central do Trabalhador, acredito que até o meio de setembro vai ser um espaço muito amplo, muito acolhedor e moderno aqui na capital. Então a gente já está conversando com bastante empresas para fazer, a gente chama as empresas na secretaria, a gente dialoga e tem dado bastante. Hoje a gente está com mais de 1.000 vagas em abertos de emprego em Porto Alegre. Para a população LGBT tem lá mais de 160, entendeu? Então quando a empresa chega até o Cine, o diretor do trabalho, ele já conversa sobre as pautas específicas, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência. A própria gestão já está preparada para quando sentar para falar de vaga, abrir esse leque para a população em vulnerabilidade. E sobre a violência, a gente sabe que ano passado aí, o governo do estado lançou a delegacia online da diversidade, né? Que é uma delegacia que a pessoa pode fazer a denúncia, e aqui em Porto Alegre a gente tem a delegacia da diversidade, né? Que é uma delegacia de vulnerabilidade que atende todas as pautas de direitos humanos. Então a gente faz esse acompanhamento muito mais próximo, porque ali dentro
na Secretaria a gente tem o Centro de Referência de Direitos Humanos, Centro de Referência faz esse acolhimento para as vítimas de violência, mas hoje o nosso maior problema é que as pessoas denunciem. As pessoas não estão denunciando, elas têm medo de denunciar. Seja por ter que sair de casa por causa do padrasto ou da madrasta, né? Ou porque o proprietário do apartamento vai botar para fora, tu não pode mais ficar ali naquele local. Então a gente tem essa dificuldade. Mas com a delegacia online tem dado bastante abertura para a gente chegar até as pessoas. Mas a denúncia efetiva, quando a gente chega lá e a gente não pode fazer o papel de polícia, né? A gente faz o acolhimento. Então fica muito mais difícil esse diálogo com a pessoa que sofre a violência. E essa questão, Dani, do receio, né, Guilherme, de tu denunciar e não ser bem acolhido pelas autoridades policiais. É até um assunto que eu gostaria de discorrer mais, mas vou pedir rapidamente que tu comente referente a esse assunto, a falta de preparação, com exceção do pessoal ali da delegacia especializada, ali que tem um treinamento, digamos, mais para conseguir, né, lidar com essas questões. Como é que tu vê assim, o tratamento das autoridades aí da segurança pública para com a população LGBT? Eu acho que o Brasil tomou uma decisão importante, que foi a institucionalização do crime de homofobia, né? Então, hoje a homofobia, a transfobia são equiparados, né, ao crime de racismo, e isso gera a tipificação. Então, isso é um passo importante, porque uma pessoa que sofre homofobia, sofre transfobia, ela pode solicitar, né, numa delegacia de polícia, o registro específico desse tipo de crime. A gente tem a Delegacia de Combate à Intolerância, que é uma delegacia especializada. Isso gera, né, num caldo cultural, um maior entendimento da questão, né? Mas tu fala em uma questão importante, que é a sensibilização dos órgãos, né, dos operadores desses espaços de trabalho, que eu acho que passa pelo aquilo que eu já disse, que é da educação em direitos humanos, né? Então, a gente sempre fala, né, que os direitos da população LGBT eles não estão garantidos de uma vez por todas, né? A gente precisa estar reafirmando eles o tempo inteiro, e isso passa pela formação dos serviços da rede. Então, educação em direitos humanos nos serviços da polícia, né, das instituições policiais, das unidades prisionais, das escolas, da saúde, é algo que a gente tem apostado. Mas eu acho que são dois caminhos, né? Um não anda sem o outro. Então, a gente aposta na responsabilização, na criminalização da homofobia, porque é importante que gere dados, que gere responsabilização, e a gente aposta nessa sensibilização dos operadores pela via da educação. Exato. Pessoal, estamos chegando no final do nosso programa, então aproveito que eu estou contigo, Guilherme, um minutinho para as tuas mensagens finais. Eu queria agradecer e dizer que a Somos está aberta, né, para quem precisar de atendimento. A gente trabalha de terça a quinta, das 9 às 5 da tarde, é um modelo de atendimento porta aberta, então a pessoa não precisa agendar atendimento, ela vai ser acolhida por 2 trabalhadores da área de Direito, Serviço Social e Psicologia, e esse atendimento ele vai ser acompanhado longitudinalmente, né? Então, só deixar esse recado e me colocar à disposição. Muito obrigado, Guilherme. Júlio, um minutinho para as tuas considerações finais. Rapidinho, né? Obrigado pelo convite, né? Então, até um pedido até que eu faço aqui, né? Toda pessoa LGBT que for num serviço de saúde, principalmente na rede de atenção primária em saúde, que é a ordenadora do cuidado, né? Que é o primeiro acesso, né? É importante, né? Para qualificar essa política pública de saúde, enfim, declarar, né? Em algum momento, né, desse percurso, né, declarar, né, a sua identidade de gênero e sua orientação sexual. Aí a gente vai ter esses dados, né, para melhorar essa política de saúde para a população LGBT. Perfeito, muito obrigado, Júlio. Dani, um minutinho. Primeiro, agradecer o espaço aqui, agradecer o debate muito rico de conhecimento e deixar o pessoal que nos procurem na Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Humano, ali na João Pessoa 1105. Lá a gente tem a coordenação de diversidade sexual e gênero, tem a coordenadora lá, Maria Odete, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. As portas estão abertas. Lá nós também estamos com o espaço de Centro de Referência de Direitos Humanos, mas também as mulheres trans podem acessar o Centro de Referência da Mulher, que a gente tem a Casa Betânia, que é uma casa que atende mulheres vítimas de violência e que inclui a população de mulheres travestis também. E que a gente está de portas abertas lá para atender a população aqui de Porto Alegre.
Muito obrigado, pessoal. Voltem sempre à TV Câmara. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!